Mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Livro do profeta Jeremias. O capítulo é o capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, o capítulo é o capítulo de número 18, nós vamos ler os primeiros versículos da palavra e do texto que o Senhor colocou no meu coração. Diz assim o texto: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode sentar, em nome de Jesus. Nesse clima e nessa atmosfera de glória, de bênção do Senhor, que nós vamos continuar meditando e adorando a quem é digno de louvor e de toda adoração. Uma casa onde haviam se desviado da verdade. Um país, uma nação onde a idolatria, adoração a outros deuses, a magnificação a outra divindade, a não ser aquela que havia os resgatado e ensinado o caminho qual deveriam seguir, estava sendo adorado. Idolatria, adorando ídolos que não fosse aquele a quem realmente deveria ser adorado. Uma casa, uma nação, aonde haviam deixado de acreditar de fato em quem deveriam acreditar, que havia tirado eles lá no passado do Egito e colocado numa terra e preparado uma terra para eles habitarem, viverem, reconstruir uma família e adorar a Deus, que aí já deixaram de adorar. Um país, uma nação, aonde deveriam priorizar primeiro as coisas sagradas, o reino de Deus, e as demais coisas seriam acrescentadas na vida deles, deixaram de fazer isso e passaram a cuidar das coisas materiais. Se transformaram em pessoas frias, calculistas, materialistas, e se importando apenas com as coisas materiais e se esquecendo das coisas espirituais. Uma cidade, uma nação, um povo, que além de se envolver com outros deuses e abandonar o Deus verdadeiro que os resgatou, que os remiu,
Eles deixam de acreditar naquilo que Deus prometeu que iria fazer na vida deles, cuidar deles, tratar deles e dar tudo de bom, o melhor da terra. Um povo que se esqueceu que estava lá em Crônicas, que foi profetizado a todos eles: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu descerei do céu e farei o quê? Sararei a sua terra. Mas eles desacreditaram. Passaram a acreditar nas suas próprias forças, no seu domínio próprio. Passaram a deixar de acreditar naquela passagem que agora Cristo vive em mim, não sou mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Eles não acreditavam mais nisso, eles acreditavam: eu sou o meu Deus e eu sou o meu guia, e eu faço o que eu quero e vou onde eu quero, a hora que eu quero. Uma nação, ou um povo, ou uma tribo, como você queira classificá-los, que passaram a viver em iniquidade, que passaram a ter os vossos corações duros. Eu vou sintetizar aqui para você entender o que Deus tem para o teu coração e para o meu coração aqui essa noite, que foi clamado no louvor aqui essa noite, foi bem propício, porque eu pedi para Deus falar, e Deus falou. Um povo que ia ao tabernáculo adorar e já não adorava mais porque o seu coração estava duro. Um povo que, eu estou sintetizando para você entender o que Deus quer falar com você, um povo que já não carregava lenço para ir ao culto adorar a Deus, porque as lágrimas não saíam mais, não sentia nada, porque o coração estava duro. Para você entender, era assim que estava a nação de Israel, Judá. Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar a nação em meio a muita perseguição, porque ele era servo de Deus, ele falava, e até muitas vezes quando falava, usava até a própria vida como exemplo. Deus pegava ele e levava em lugar e via exemplos, e ele transmitia desses exemplos para a nação aquilo que Deus queria falar com a nação. Jeremias está nesse contexto. Mas apesar da nação estar numa situação de idolatria, de materialidade, de descrença, de confiança própria, de iniquidade, de dureza no coração, Deus usa o profeta Jeremias e fala para Jeremias: eu tenho um trabalho para realizar nessa nação, porque essa nação é minha. Eu quero dizer para você que veio aqui essa noite, para você que está me vendo aí na tua casa, que apesar da dureza do coração de muitas pessoas, da iniquidade de alguns ter abandonado a tua fé, eu quero te dizer: Deus ainda ama o povo dele, tem coisa para fazer no meio do povo dele. Deus pega o profeta Jeremias, o texto que eu li aqui, o Senhor fala a Jeremias: dispõe-te, se coloca na minha liberdade, se coloca na minha posição, se coloca à minha disposição, desce à casa do oleiro, desce lá, que lá eu vou te mostrar algo. Irmãos, nós estamos vivendo um
momento de glória, um ápice da bênção de Deus. Deus está próximo à vida, Deus está próximo a voltar. Deus quer usar a igreja dele, Deus quer dar visão para a igreja dele, mas Deus está chamando essa noite a nós descermos a casa do oleiro, para que ele possa nos dar visão. Por isso eu preciso me dispor, se colocar na disposição, se colocar na brecha, se colocar na oportunidade. Deus está nos dando muitas oportunidades e nós devemos se colocar na oportunidade que Deus nos dá para se colocar. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Se você continua descendo, você está continuando a ouvir a voz de Deus. Se você está se dispondo ao Senhor, se dispondo de si mesmo e deixando Deus dominar você, você continua descendo e Deus continua falando com você. Aí Jeremias diz: desci à casa do oleiro, eu obedeci à voz de Deus. A nação está toda desacreditando em Deus, a nação está tendo confiança própria, mas Jeremias continua dando ouvido à voz de Deus e obedecendo à voz de Deus. A nação está com o coração duro, não chora mais, não traz lenço para a igreja para orar, mas Jeremias está descendo a casa do oleiro e dando ouvido à voz de Deus. Você me entendeu que Deus quer falar com você aqui essa noite? Está todo mundo fazendo isso, mas você não é todo mundo. Você é igual Jeremias. Você está ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre a roda. Era uma roda que girava, o oleiro ia mexendo com o pé. Eu me lembro do pastor Laércio falando dessa passagem aqui, que na olaria ele ia mexendo com o pé, né, pastor? Ia moldando com as mãos, ia trabalhando o corpo e mexendo. Mas o que mais interessante aqui que o Jeremias não fala, que o Jeremias já fala que o oleiro já está mexendo com o barro, com a matéria-prima de se fazer o vaso. Ele não fala sobre o barro, ele já fala do trabalho do oleiro, que é a lição que Deus quer mostrar para Jeremias, levar para a nação de Israel, para a nação de Judá. Você sabia que o interessante é que quando se extrai barro para se fazer um vaso, não é qualquer barro, não é qualquer um. Eu vou pegar essa terra vermelha aqui, desse lugar, e vou fazer um vaso com isso. Não é. Segundo alguns estudiosos, existem mais de 200 tipos de barro para se extrair, e desses 200 tipos de barro, 8 apenas servem para se fazer um ótimo vaso, para se trabalhar a argila e fazer ali o barro vaso. E quando se fala que se existe 200, o que algo me chamou a atenção, dentro desses 200 que só existe 8, é que dentre esses 8, você está inserido nele, porque você é um vaso de Deus e está aqui essa noite. Crente, nome de crente, existe vários aí fora,
pessoas que querem ser vaso, que querem ser usados por Deus, há centenas de pessoas, mas escolhido por Deus é muito pouco, e você está aqui essa noite. Não basta bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico. Não basta você estudar e saber da Bíblia, basta isso, não basta. Você tem que ser escolhido por Deus, pelo oleiro, para trabalhar na tua vida. E você é um escolhido de Deus. Antigamente, você só era um barro qualquer no meio dos outros. Mas daí apareceu o oleiro Jesus na tua vida. Aí o oleiro Jesus lançou as águas dele lá no meio do barro, porque para pegar o barro não pega a terra seca. Ele lança a água lá e pega o barro e tira com a água. Ele escolheu você. A Bíblia fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que água é essa? Que rio é esse? O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a tua vida. Nós éramos terra seca, era terra sem nenhum sentido. Aí Jesus derramou a água do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não tinha finalidade nenhuma. Aí Jesus pega o barro, sem finalidade, escolhe ele e dá um propósito para ele. Você só está aqui essa noite porque Deus te colocou um propósito na tua vida. Você não está aqui essa noite porque você veio aqui tomar teu tempo, passar teu tempo. Você veio aqui essa noite porque Deus tem uma finalidade para a tua vida aqui essa noite. Você não foi escolhido por Deus para ser um qualquer. Você não foi tirado do meio do lamaçal para ser alguma coisa qualquer. Você foi tirado para ser moldado pelo oleiro Jesus que está aqui. O oleiro estava trabalhando sobre o barro. E de repente, o texto diz muito claro aí, como o vaso que ele fazia de barro quebrou. Mas quebrou onde? Na mão do oleiro. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você tem liberdade para ir aonde você quer. Você tem liberdade para falar com quem você quiser. Eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, para assistir o que eu quiser, para navegar na internet na onde que eu quiser, para assistir televisão aonde eu quero, o que eu quero e o que eu acesso na internet. Eu tenho livre-arbítrio. Nós não somos alienados, nós não somos alienados pela religião, alienados pelos crentes da igreja. Nós não somos, nós temos pura liberdade, nós temos livre-arbítrio de fazermos o que queremos. Porém, nem tudo me é lícito. Porque quando eu quero fazer o que eu quero, a minha vontade, eu saio da mão do oleiro. E quando eu saio da mão do oleiro, eu estou correndo perigo. Mesmo estando na mão do oleiro, eu me quebro.
mesmo estando na mão do oleiro, eu me arrebento, mas eu estou na mão do oleiro. Quem sabe você entrou aqui essa noite arrebentado, destruído, mas glorifique a Deus que mesmo arrebentado, destruído, você pode levantar a mão para o céu e glorificar a Ele, porque o oleiro está segurando você. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Posso fumar? Posso. Posso beber uma cervejinha? Pode. Posso tomar um vinhozinho? Pode. Posso tomar uma cachaçinha escondido? Pode. Posso assistir um filme pornô escondido? Pode. Só não pode ir para o céu, porque só entra lavado no sangue de Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui essa noite. Oria manara baixara magandara manara baixori andara bagai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tempo não apaga pecado, tempo não apaga iniquidade. Se coloque na mão do oleiro. Você pode estar se quebrado, mas essa noite tem bálsamo de Deus na tua vida para Ele te refazer. Aí alguns legalistas dizem assim: olha lá a passagem de Jeremias. Deus leva Jeremias e compara o oleiro como o Senhor, mas aí o Senhor fez coisa errada porque ele deixou o vaso se quebrar. Deus faz tudo perfeito. Deus deixa nós nos quebrarmos para nós vermos que nós somos dependentes e precisamos estar nas mãos dEle. Às vezes você cruza o seu braço e você fala: Senhor, eu estou passando por essa prova e eu não estou aguentando, o Senhor não está me vendo, que coisa é essa? Eu sou crente, eu dou dízimo, eu adoro o Senhor, eu vou no culto todos os dias, e isso está acontecendo comigo, e o Senhor está lá te segurando na mão, você não está vendo. Precisamos recobrar a nossa memória, voltar ao primeiro amor, da onde Jesus nos tirou. O que os crentes mais antigos fizeram para nós estarmos aqui hoje?
Nós não somos a igreja do amanhã, nós somos a igreja de hoje. A igreja de amanhã não vai estar aqui, a igreja de amanhã vai estar no céu. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou brincar, amanhã eu vou na igreja, dobro o meu joelho lá, e aí peço perdão para Jesus e estou de boa, tá bom, tá tranquilo. Não saia da mão do oleiro, porque se você quebrar, ele vai te refazer, vai doer, vai refazer de novo, mas ele vai colocar bálsamo, água, óleo, e você vai se encher da graça e da glória do oleiro. Deus quer fazer de você um vaso novo. Quando o vaso quebrou, ele não remendou não. Deus está falando e eu vou falar. Tem crente que fica querendo pôr remendo na tua vida espiritual. Vai para a igreja, mas fica com os costumes lá de fora. Esquece que você foi comprado, lavado pelo sangue de Cristo. E fica querendo fazer as coisas lá de fora. Deus não remenda, Deus faz de novo. E se você está vivendo desse jeito, Deus está aqui essa noite para te refazer. Uma vez, quando eu me casei, bem no início do meu casamento, minha esposa ganhou de presente, nós ganhamos de presente uma jarra de cristal muito bonita. E ela colocou em cima assim de um armário. Eu morava ali na rua Maranhão, em frente ao Royal, no apartamento ali. Um dia de sábado eu estava limpando a casa, fui inventar de limpar a casa. Peguei a vassoura e fui passar a vassoura para tirar umas teinhas de aranha. E a vassoura pegou na onde? No cristalzinho. Caiu. Eu tentei segurar, mas foi mais rápido que eu. Quebrou. Imediatamente, eu saí apavorado e desesperado, querendo comprar outro, para colocar no lugar para ela não ver. Para que quando ela chegasse do trabalho, ela não orasse na minha cabeça expulsando espírito de desajeitado. Mas não deu certo, porque eu não achei igual. Eu achei uma imitação nesse xing-ling aí. Antigamente tinha uma casa no calçadão de Londrina que chamava SH Marabá, que era muito caro. E esse vaso era de lá. E eu cheguei lá e perguntei o preço. E era muito caro. Eu me assustei. Eu fui no xing-ling e comprei imitação. Mas não adianta. Cristal é cristal. Você bate nele e você sente o tinido dele. É diferente.
Ele é sensível. Jesus fez cada um de nós original. Se Ele te colocou aqui nesse lugar, é você que Ele quer aqui. Ainda que você se quebre, ainda que você tenha umas rachadurazinhas, Deus vai te refazer um vaso novo e vai te encher da graça, da glória. Não existe outro você. Não existe imitação xing-ling de você. Você é original e construída pelo próprio Deus, vaso de Deus, feito por Deus, escolhido por Deus, moldado por Deus e trazido aqui por Deus para você ouvir essa palavra. Como vaso de barro que ele fazia, estragou na mão dele. O que ele fez? Tornou fazer outro vaso. Mas não é outro vaso do jeito que você quer. É como bem Ele quer que você seja. Olha lá o texto. Conforme o que pareceu bem aos olhos de quem? Do oleiro. Fica na posição que Deus colocou você. Se coloque na brecha que Deus colocou você. Existem vasos para colocar flores, existem vasos para colocar água, existem vasos para enfeite, existem vasos para qualquer tipo de finalidade. Cada vaso é colocado no lugar onde ele tem a finalidade que se tem para ele. Deus colocou-nos como vaso para a finalidade nessa terra, e a finalidade é uma só: fazer a diferença como vaso de Deus. Eu imagino o oleiro fazendo o vaso, trabalhando, rodando a roda, mexendo com os pés, e o processo. Você sabia que quanto maior é o vaso, maior é o tempo que se curte o barro? Você está no processo de curtição de Deus. Senhor, essa onda não vai passar. Deus está te curtindo ali para te fazer um vaso grande. Eu vou repetir isso porque isso é profético para você aqui essa noite. Você está no tempo de curtição de Deus, então aguenta firme aí, porque você está na mão do oleiro. Quanto maior é o tempo que você está passando, a provação que você está passando, maior é a bênção que você vai ter de Deus. Quanto maior é o tempo que está curtindo o barro, mais liga ele vai ter para o boleiro trabalhar com ele. As irmãs que fazem pão aí, você coloca bastante água no trigo, e para ir endurecendo a massa, você vai jogando mais trigo ali. É ou não é? Para a massa ir ficando mais com consistência.
Deus está te trabalhando, Deus está curtindo você, Deus está moldando você, Deus está deixando você ali na curtição do barro, porque Ele quer te fazer um grande vaso na presença dEle, te usar. Esses são os processos. Depois que curte o barro, ele joga o barro em um lugar e por 7 dias ele pisa no barro. Você sabe por que ele pisa no barro por 7 dias? Porque ele está tirando o oxigênio do barro. Você já viu aqueles vasos que são construídos, são feitos aqueles vasos e nascem aquelas bolhas neles? É o oxigênio do barro que tem ali ainda, que precisava ser mais pisado, mais curtido. Existem vasos que querem ser vasos de Deus, mas está cheio de oxigênio nele, está cheio de si nele. E Deus quer te trabalhar para tirar o si de você e colocar Ele dentro de você. Senhor, quebra o meu orgulho. É isso aí. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica. Eu quero ser como no seu poder. De novo, cante. Senhor, Deus essa noite está tirando orgulho. Deus essa noite está tirando vaidade. Deus essa noite está criando liga na tua vida para trabalhar você como vaso de Deus. Se acredita, se levante a tua mão e dê glória. Aleluia. Aleluia, você não vai sair daqui essa noite o mesmo. Essa noite você vai sair daqui convicto de que Deus tem algo na tua vida e está trabalhando por você. Vou te dar um minuto para adorar a Jesus, porque Deus está dizendo essa noite, Deus está fazendo algo em nosso meio, que essa noite é extraordinário. Deus está fazendo algo extraordinário aqui essa noite na vida de alguém. Eu não vos chamei porque vocês são fracos, eu vos chamei para te fortalecer.
não saia da mão do oleiro. Deixa o oleiro trabalhar a forma da tua vida. Deixa o oleiro te dar sentido espiritual. Deixa o oleiro cuidar de você. Se você se quebrar na mão do oleiro, vai doer, vai machucar, mas você está na mão do oleiro. O oleiro vai trabalhar a tua vida e vai te fazer de novo. Se você pregava, não prega mais, o oleiro vai te reconstruir, você vai pregar. Se você dava aula, não dá mais, o oleiro vai te reconstruir, você vai dar aula. Se você cantava e não canta mais, o oleiro está aqui essa noite para te abençoar, para te refazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Há alguém para Jesus aqui essa noite? Alguém afastado dos caminhos do Senhor? Que um dia você saiu das mãos do oleiro, mas o oleiro falou com você fortemente essa noite, quer te agarrar de novo. Há alguém nessa situação aqui essa noite que mesmo estando dentro da igreja, precisou ouvir essa palavra aqui. Deus tocou no teu coração em nome de Jesus. Quero orar com você, pode vir aqui à frente. Ah, mas eu estou na igreja, eu sou crente. Deus quer trabalhar na tua vida como oleiro. Eu te convido a vir aqui à frente em nome de Jesus. Vou te dar tempo para você vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Está vendo no corredor ali? Adore o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele, aplauda Ele. Se você puder aplaudir a Jesus, aplauda Ele. Jesus está na casa. Souberam o que Jesus está fazendo aqui na frente, aqui ó, Jesus está trabalhando aqui, tem gente chorando aqui. Aleluia, aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém que precisa vir aqui à frente? Há o Espírito de Deus aqui sobre nós. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. A unção de Deus está na casa. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está neste lugar. Há uma palavra que eu disse aqui e eu vou repetir, porque o Espírito Santo está mandando eu repetir.
Você pode ir aonde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser. Mas Deus está vendo. Não saia das mãos de Deus, das mãos do oleiro. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus, eu vou te fazer um convite novamente. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Aqui na frente, quem está entregando a vida para Jesus, dê um sinalzinho com a tua mão para a gente entender aqui. Dê um sinalzinho. Alguém que está aqui na frente, que está entregando a vida para Jesus, levante a tua mão. Ali, uma alma. Adora a igreja. Jesus está salvando aqui essa noite. Traz ele aqui. Traz ele aqui, eu vou orar com ele. Vamos orar. Vamos orar. Deus deu livramento de morte aqui essa noite. Eu vim no carro falando com a minha esposa, a gente estava conversando sobre as coisas de Deus. Eu tenho muita responsabilidade quando eu falo em nome de Deus. E Deus essa noite está tirando o espírito de morte aqui. Cova feita que o diabo fez para você cair, mas Deus está dizendo: é meu, lá não cai. Vamos orar nessa oração aqui. Jennifer e Vitor, pedido de oração. Irmã Maria, Jandira, enfermidade. Quantos creem que Jesus está curando aqui essa noite? Maravilhoso Pai que está no céu, nós te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra foi entregue. Porque a tua promessa, ela se cumpriu essa noite de salvar a alma. A sua promessa se cumpriu essa noite de manifestação da tua graça.